Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos desse domingão, dia 3/5/2026. Jogo 1, lá na Escócia, Hibernia vs Celtic. O Celtic vem na segunda colocação e o Hibernia é o quinto colocado. O Hibernia, em casa, dos 5 jogos, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Celtic, como visitante, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo? 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 2, lá na Itália, Série A, Sassuolo vs Milan. O Milan é o terceiro colocado e o Sassuolo 11º colocado. Dos 5 jogos do Sassuolo em casa foram 4 vitórias e 1 empate. E o Milan como visitante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, fora com empate. Jogo 3, lá na Inglaterra Premier League, Bournemouth vs Crystal Palace. O Bournemouth vem na 7ª colocação, brigando por vaga de Conferência e Liga Europa. E o Crystal Palace vem na 13ª colocação, não briga mais por nada. Dos 5 jogos do Bournemouth em casa foram 5 empates. Jogos com muitos gols. E o Crystal Palace jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 cada, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 4, lá na Alemanha Bundesliga, São Paulino vs Mainz. O Mainz vem na 10ª colocação e o São Paulino 16º colocado, na zona de rebaixamento, brigando para não cair. Possível placar exato para esse jogo, 1-1, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 5, lá na Inglaterra Premier League, Manchester United vs Liverpool. Jogo do terceiro colocado contra o quarto colocado. Dos 5 jogos do Manchester United em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. E o Liverpool jogando como visitante são 4 derrotas e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 cada, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 6, lá na Alemanha Bundesliga, Mönchengladbach vs Borussia Dortmund. Jogos na Alemanha Bundesliga são jogos que saem bastante gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-2, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 7, lá na Itália Série A, Juventus vs Verona. O Juventus é o quarto colocado e o Verona é o vice-lanterna, lutando para não cair. Possível placar exato para esse jogo, 3-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 8, lá na Espanha La Liga, Real Betis vs Real Oviedo. Jogo do quinto colocado, brigando por uma vaga de Liga Europa, e o Real Oviedo é o último colocado, lutando para não cair. Dos 5 jogos do Real Betis em casa, foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Real Oviedo, como visitante, são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 9, lá na Alemanha Bundesliga, Freiburg vs Wolfsburgo. Jogo do 7º colocado, brigando por uma vaga de Conference. E o Wolfsburg é o 17º colocado, brigando para não cair. Dos 5 jogos do Freiburg em casa, são 3 vitórias e 2 derrotas. E o Wolfsburg, como visitante, são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 1-1. Jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 10, lá na Inglaterra Premier League, Aston Villa vs Tottenham. O Aston Villa é o 5º colocado, brigando por uma vaga de Champions, e o Tottenham é o 18º colocado, brigando para não cair. Dos 5 jogos do Aston Villa em casa, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, jogos com muitos gols. E o Tottenham jogando como visitante, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 cada, jogo para mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Jogo 11, lá na França Ligue 1, Lyon vs Rennes. Jogo do terceiro colocado contra o quinto colocado. Os jogos entre essas duas equipes costumam sair muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 3-1 cada, jogo para mais de 1,5 gols ou mais de 2,5 gols. Jogo 12, lá na Espanha La Liga, Espanhol vs Real Madrid. O Real Madrid é o vice-líder do campeonato e o Espanhol vem na 13ª colocação. Dos 5 jogos do Espanhol em casa, são 3 empates e 2 derrotas. E o Real Madrid como visitante são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Jogo 13, lá no Brasileirão, Flamengo vs Vasco. O Flamengo é o vice-líder e o Vasco é o 10º colocado. Dos 5 jogos do Flamengo em casa, venceu todas as partidas. E o Vasco, como visitante, vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo, 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 14, ainda no Brasileirão, São Paulo vs Bahia. O São Paulo é o 4º colocado e o Bahia vem na 6ª colocação. Dos 5 jogos do São Paulo em casa, foram 4 vitórias e 1 derrota. E o Bahia, como visitante, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 cada, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 15, no Brasileirão, Internacional vs Fluminense. Um jogo muito difícil para as duas equipes. Possível placar exato, 1-1, jogo para menos de 3,5 gols. Jogo 16, ainda no Brasileirão, Mirassol vs Corinthians.
O Corinthians vem na 14ª colocação e o Mirassol é o 18º colocado. Dos 5 jogos do Mirassol em casa, perdeu 3 e venceu 2. E o Corinthians como visitante são 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo, 1-0 fora, jogo para menos de 3,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Ficamos por aqui, boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte e compartilhe, isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!